tá vendo, com uma certa dificuldade, ela liga ainda. A primeira partida dela é meio assim, tá? Tá ruim, isso não tá bom. Então por isso que eu já comprei uma nova aí pra isso não acontecer mais, né? Pode acabar estragando ainda outra coisa na moto aí, bobina, módulo, alguma outra coisa, né? Então melhor eu trocar aí. Vamos trocar, vamos medir então como é que vai ficar depois da troca. Então o pico de CCA deu 9,38, muito fraco, o mínimo seria 9,80 então, né. Mas durou mais um ano, né, a gambiarra que eu fiz aí, e ela liga, né. Só que os dias são muito frio aqui no Rio Grande do Sul, então não dá para arriscar, né. Resolvi comprar uma outra. Lembrando que essa moto ela não tem pezinho para ligar e ela não pega no tranco empurrando, ela é automática, né, então é guincho. Ou empurra até em casa, né. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então uma coisa interessante, ó, a bateria é a mesma, ó, ETX, ó, ETX também, mas olha aqui, ó, aqui tá retinho, ó, a altura é a mesma, certinho, mas a lateral, ó, ela é meio centímetro mais larga do que a outra. E agora eu vou ter que dar um jeito de abrir um pouco esse cofrezinho aqui, porque na largura não tá entrando na largura, homem. Ai, 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 ai. Tá entrando muito apertada. E que fizeram esses homens? Fizeram a bateria igual, diferente em tamanho. Mas que barbaridade. Então aqui em cima, daqui até aqui eu consegui abrir um pouco, mas lá no fundo não quer entrar de jeito nenhum, né? Muito apertado, capaz de estragar a bateria ainda. Tem que arrumar uma maneira de abrir ali, cara. Mas homem, eu tenho que criar alguma coisa aí que eu consiga entortar esse ferro lá embaixo, cara. E sabe o que eu fico mais brabo? Eu fico brabo comigo mesmo, porque eu vim aqui e medi a bateria ali no cofrezinho ali, a 12, daí na hora de comprar, porque tem umas que são diferentes, mas são diferentes na altura, né? E 12, né? E qualquer coisa que eu faço aí nos vídeos, aí quando eu faço os vídeos pros outros, né? É sempre medido no paquímetro, né? Certinho, ó. 11,5. E ó, 11,90, sabe? E daí quando é pra mim mesmo, eu não faço, né? Não fui lá e medi certinho pra ter certeza, né? Se cabia uma de 12. Mas é que praticamente todas são 12, né? Que é essa ETX aqui. Essa aqui também, ó. ETX é 12. As outras, a única diferença que tem umas que são 10 de altura e 6 de largura. Essa aqui é 6 de largura, é 7 de largura, né? E essa já não, ó, é 6. Mas a 7 de largura cabe aí. Se eu tivesse comprado uma que fosse 10 de altura, tinha dado certo também. Ela é um pouquinho menor. E lembrando, o erro então foi do entusiasta que comprou errado, né, mediu errado na verdade, né, o fabricante até divulga os tamanhos, ó, a ERX ela é 11,4 de comprimento, ela tem 10 de altura e 7,1 de largura. E a ETX então, ela tem 13 de altura, né, a largura 6 e o comprimento 12. Se o entusiasta tivesse medido certo, tinha dado certo, né. Só que eu não achei nenhuma com 13 de altura, né, com o 11,4 de largura. Mas o erro foi do entusiasta, o entusiasta que vai arcar com as consequências, né. Ele errou, ele vai consertar o erro dele, né, vai honrar as calças. Daí tive que cortar aí, não tem o que fazer. Então, gente, ó, gambiarra de entusiasta aí. Eu vou cortar esse lado aqui e vou abrir ele daí.
para caber a bateria. Acho que foi o jeito mais fácil, mais prático para conseguir fazer, já que em cima é bem reforçado aqui assim, ó. Isso aqui não vai importar muito. Tem muita coisa presa numa coisa só aqui para desmontar, vai ser muito ruim. Então eu vou ir cortando devagarzinho aqui e vamos ver o que vai dar. Já ficou tranquilo, botei EVA tudo na volta aí. Virou uma gambiarrazinha, né? Não era isso que eu esperava. Esse aqui ficou meio apertadinho, meio... E daí os polos não são... É que quando tu olha lá no site, tem essa tampa aqui em cima. Daí tu acha que é esse tipo de polo aqui, ó. E daí quando vem aquele polozinho simplesinho, o outro, né? Que não era o mesmo polo desse aqui. Eu tive que tirar uma dessas abinhas aqui do outro lado, tive que cortar fora, dos dois lados. Tive que cortar, né? Daí não dá pra ver, porque senão não tinha nem comprado, sabe? Vem com esse negócio, essa capa em cima assim, ó, lá no coisa. Então é isso aí. Funcionar, funciona, já dei partida. Funciona de boa. Vou ter que dar uma lubrificada no Bendix também, que tá travando. Mas é isso aí. Então, para finalizar, né, abro aqui uma recomendação, né, não uma reclamação, uma recomendação que não é do fabricante, né, é de quem vende no Mercado Livre e do outro lugar. Dê um jeito de postar foto também do polo, tá, de que tipo é o polo, porque tu não acha, tá sempre com essa tampa em cima ali, daí tu não consegue saber qual é o polo certo que tu tá comprando, tá. Que tem 2 polos diferentes, uma moto tem de um jeito, outra moto é de outro. Isso aí é para os vendedor, tá. Mercado Livre, Shopee, esses caras aí que vendem essa bateria aí. A bateria é boa, porque durou uns 4, 5 anos, né, não tem reclamação da bateria, só que na hora de vender tem que ter mais foto, tá. Não, daí tu compra o polo certo pra tua moto, tá. E a dimensão ali tá certinho também, porque tá certo, fui eu que comprei errado, né. Então, é isso aí, né, por hoje é isso aí. E até o próximo vídeo. Lembrando que eu deixo meus vídeos tudo em playlist, né, tá aí lá, dá uma olhada, tem mais, hã, vídeo aí da bateria aí, que eu dei uma recuperada nessa bateria, botando ácido, durou mais um ano, né. E se a minha moto tivesse o pezinho ali na lateral, eu ia estar continuando com essa bateria aí ainda tranquilamente, né. Mas como não tem, possivelmente pode dar guincho, o guincho é o valor da bateria, essa bateria não é cara, né, é menos de R$ 150. Lembrando que você tá assistindo esse vídeo aí em 2025, né, 2030 é outro preço. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né, ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1, apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.